Bom dia, pessoal. Bom dia, você que está comigo todo dia, que gosta de assistir os meus devocionais, que multiplica esses devocionais. Bom dia, que Deus abra a porta do teu coração para receber mais uma porção da palavra dele. Que o Senhor Jesus possa edificar a tua vida, trazendo mensagens para que nós sejamos cheios, plenos de amor, de paz, de prosperidade, de saúde, de tudo que é bom, que Ele derrama todos os dias, junto com a sua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa te fortalecer para que você continue nos caminhos dele, para que você não desista, para que você viva em plenitude, para que você desfrute, para que você evidencie todo o processo e todo o projeto de amor que Ele tem preparado para nós. Desfrutar, viver essa vida abundante que Ele deseja que nós tenhamos. Ele deseja, Ele planejou, Ele sonhou, Ele desejou que a nossa vida fosse abundante, fosse farta. E Ele é o soberano, poderoso Deus, cheio de graça, de misericórdia, de amor por mim e por você, e que quer sempre o melhor. Tu tem noção não? É o melhor para as nossas vidas. Eita, Deus da glória. Hoje nós temos um texto-chave lá em Mateus 19, do 16 ao 22, quando o jovem se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, como alcançar a vida eterna? Essa é uma pergunta que nós ouvimos repetidas vezes ao longo das nossas vidas. Como fazer para alcançar a vida eterna? Boa, com Jesus, com Deus, viver no céu. E aí você tem uma imagem do céu que você idealiza para você. Como será esse céu? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. É tão maravilhoso que a nossa mente humana não consegue captar aquilo que Deus preparou. Cheio de paz, sem boleto para pagar, cheio de bondade, de misericórdia, a graça, de luz, a própria luz que é Jesus. O verbo vivo vai estar lá, o próprio Deus no seu trono, os anjos, e aí a gente começa a imaginar esse lugar, e nós tendo uma nova vida eterna, sem morrer, sem ficar doente, sem sentir dor, sem choro. Então, gente, olha, prepara aí o caminho para chegar nesse céu, para estar com Deus. Se santifique, busque o Espírito Santo, conheça a Deus na sua intimidade, ore, jejue, se consagre, entregue o seu caminho ao Senhor, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. É difícil, ok? É difícil, Sandra. É difícil, Cícero. É difícil, Eva, a gente entregar o coração, a vida e deixar Deus tomar de conta. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, como a gente entende que é bom, como a gente entende que é o melhor. Oh, Jesus, a consequência, né, Cícero? Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus, amém, Cícero, em nome de Jesus, o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura, o nosso Jeová Jirê, já está cuidando do seu pai. No meio desse tratamento, a gente escuta testemunhos tremendos do que Deus faz, deles não sentirem dor, de dormirem bem, apesar das circunstâncias. O nosso Deus está ali. Alexandre, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar aí assistindo, né? Exatamente, Gálatas 6 traz refúgio, traz refrigério, traz palavra de ensino para nós. Amém? Bom dia, Alexandre. Deus te abençoe, Deus te guarde.
a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, redentor e salvador. Aleluia. Então, o jovem vai lá, tem um encontro com Jesus. Vamos ler o texto? O texto diz assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A gente espera uma resposta. Faça o bem, dê esmola, cuide dos pobres, né? Faça as obras que você vai para o céu. Aí Jesus surpreende ele com a resposta. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Existia dentro do coração desse jovem uma indagação, porque nós nos conhecemos e sabemos o que amamos profundamente e o que temos coragem para deixar e fazer para seguir alguém, principalmente seguir Jesus, onde os princípios e valores não são dessa terra. Os princípios e valores são do céu, gerados no nosso coração pela constância. A nossa ida à sala do trono, a sala onde a gente ora para buscar Jesus, nos torna parecidos com Ele. Quando nós andamos muito com uma pessoa, a gente vai ficando sotaque, né? Quando você vai para Salvador, quando você vai para o Rio de Janeiro, quando você vai para Santa Catarina, que os sotaques são diferentes, de repente você volta falando ai, né, Keia? Quando você vai para Minas, quando você vai para o Rio de Janeiro, você volta lá chiando, né? Que eu não sei fazer, mas né, volta chiando. Quando você vai para Salvador, você volta com aquela morrinha na fala, né? E tal. E aí a gente vai se tornando parecido com quem a gente convive. Então, fazer parte do círculo íntimo de amizades de Jesus nos torna parecidos com Ele. E aí esse jovem faz a pergunta: eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que é que ainda falta, Jesus? Aí Jesus vai e responde para ele: se você quer ser perfeito, quer chegar lá, desapega. Claro que eu estou parafraseando aqui o texto, contando a história que Jesus falou, do meu jeito. Mas ele diz assim: desapega, vende tudo que tens. O que é que te prende de fazer a vontade de Deus? O que é que te impede de ser aquilo que Deus quer que você seja? A gente fala muito de idolatria, de santinho, disso, daquilo, mas tem coisas que nós somos mais apegados do que imagem. Tem carro que ocupa o lugar de Deus, filho que ocupa o lugar de Deus, casa que ocupa o lugar de Deus, pessoas que ocupam o lugar de Deus. Isso é idolatria do mesmo jeito. Então, Deus vai e diz: olha, se é o dinheiro que está tomando o meu lugar, vai lá, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E se você pensar 2, 3, 4 mil vezes, você vai perceber que você não ama tanto a Deus assim. Porque você não é capaz de largar aquela coisa que te prende. Às vezes é um emprego. Não posso largar meu emprego, senão vou passar fome. E Deus? Não pode arranjar outro emprego, não pode te dar outra fonte de renda, não pode te trazer para o lugar onde Ele quer que você esteja, para que você seja mais bênção ainda do que o que você já é. Meu amor, a profecia já está lançada na palavra de Deus. Olha, essa pastora que vos fala, só fala o que é de Deus quando Deus manda. Não tem dinheiro no mundo que tire de nós esse amor, essa paz, e que a palavra de Deus seja o norte da sua vida. Para profetizar tem que se estar cheio
mas há uma profecia que já está escrita e eu estou falando dela para você. A profecia maior que eu conheço é o plano da salvação, onde nós somos retirados do lamaçal de pecados e entregue a um reino de luz transformado pelo amor do próprio Deus. Então recebe essa palavra profética escrita pelos dedos do Espírito Santo para a tua vida. Procure o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Em nome de Jesus. E aí, quando o menino está lá conversando e dizendo e respondendo, Jesus respondendo a este menino, e ele está ouvindo da boca do próprio Jesus o que ele tem que fazer, o jovem ouve: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens. E a palavra de Deus nos diz que ele, ouvindo essa palavra, ele se retirou triste, acabado por dentro. Por quê? Porque ele não tinha coragem de vender as coisas dele para seguir Jesus. E ele entendeu que ele estava apegado aos bens materiais. E faltava isso para ele herdar o reino de Deus. O que tem te impedido de abrir a porta do coração e deixar Cristo entrar e fazer toda a mudança, toda a diferença? Tira gente, bota gente nova, tira carro, bota você de ônibus naquele Mercedes azul, tremendo, lotado, para você entender quem é Deus na sua vida. Ele tira pessoas e traz pessoas novas, pessoas que você acha: vou morrer se fulano sair da minha vida. Aí Jesus vai e mostra que não, que ele é soberano e que ele preenche todos os lugares do teu coração com coisa boa, com renovação. E aí os discípulos ouviram o que Jesus tinha dito. E quem poderá, pois, salvar-se? Se aquele menino seguia tudo, quem poderá, pois, salvar-se? E aí Jesus, olhando para eles, cheio de graça e de misericórdia, diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E no contexto desse texto ele está se referindo à transformação e à mudança do coração do homem através dos princípios e valores de Deus e do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tudo é possível para Deus salvar o pecador, trazer arrependimento, abrir os olhos para que você veja tão grande luz está diante de ti. Abrir os seus olhos espirituais para que o Espírito Santo haja, transformando o seu pensamento. Comece a ler a palavra, comece a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não vou falar de livro de autoajuda, porque não adianta nada se você não tiver força de vontade, fé, dedicação, disciplina e quiser. Porque se você não quiser, nada muda, nada acontece. Não, é só hoje uma cervejinha de nada. Não vai dar certo. Não vai ter mudança. Não entre numa cilada achando que Deus vai estar contigo para te livrar do mal, se isso for escolha sua. Deus é Deus e continua sendo Deus. Pode te livrar do mal, sim, mas nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões, para escolher se quer ser um salvo ou não, para caminhar com Jesus ou não. E caminhar com Jesus é igual casamento. Tem que ter renúncia, tem que ter mudança. Você não casa para continuar com vida de solteiro, meu bem, não dá certo. Você vai ferir e vai ser ferido. Você vai ser infeliz se você não entender que a caminhada com alguém que te ama e que escolheu, olha, presta atenção no que eu estou falando, escolheu ficar com você. É para que vocês tenham uma vida em comum e não cada um viva do seu jeito. Assim é com Deus, vida em comum. Viver numa aliança é ter princípios e valores que vão beneficiar as duas partes.
Aí você quer que só Deus faça parte dele? E a sua, meu bem? Você quer que só o outro faça parte dele e você continue de boa? Edjane, Deus te beijo no coração, Deus te abençoe. Então nós sabemos que uma aliança é o compromisso de duas partes. Deus tem compromisso com você. Vamos aprender a ter compromisso com Ele. Olha, quando eu quero ajudar alguém, eu quero. Você ouviu o que eu falei? Eu quero. Quando eu quero ajudar alguém, eu vou até ele. Fulano, tu tá bem? Fulano tá precisando de alguma coisa? Fulano, isso aqui. A gente começa a levar a portada na cara. Não, não venha não, não faça não quero não vou não sei o quê. Gente, a gente tem que ter um simancolzinho, né? Tu acha que Deus também não faz isso? Que Deus não fica esperando você dizer que tá precisando. Olha, eu tô precisando, Senhor. Vem agora e muda a minha história, porque eu estou precisando. Aí a gente começa muito bem, só que lá pelo meio da caminhada, quando começam as dificuldades, a gente quer se afastar de novo de Deus. Para pensar o que é deixar tudo. Vende tudo. Tem coisas físicas, coisas espirituais, coisas emocionais, coisas psicológicas, que nós precisamos abrir mão para ter esse encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus. Mas nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. E como que Deus vai entrar nesse pacote se você fechou a porta dizendo que quem manda na sua vida é você, que você é que faz do jeito que você quer, que quem paga o seu feijão é você? Como que Deus vai entrar nesse pacote e mudar a tua história sem a sua permissão? Sem você dizer que quer e sem você ceder nas áreas necessárias para a mudança? Deus faz a parte dele muito bem feita, mas nós temos que fazer a nossa. E deixar, renunciar, abrir mão, negar a si mesmo, pegar a nossa cruz, é a parte mais difícil dessa história. Que você possa parar para pensar nesse devocional. Leia o texto de Mateus, peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, os seus olhos, a sua visão, e que a bênção do Senhor desça sobre a tua vida e mude a sua história através do seu entendimento e da mudança que você desejar. Deus vai fazer sim. Deus te abençoe, bom dia. Nós vamos começar um discipulado para mulheres chamado Revestidas. Te prepara. Eita, 2026. Beijo no coração. Bom dia. A paz do Senhor. Tchau, pessoal.